estava programada para ser a última do dia, mas por conta da Sara, né, ela acabou chegando só hoje de manhã no Rio de Janeiro, então a gente teve que dar uma... Ou no Rio de Janeiro, ainda estou no Rio, em São Paulo, então a gente teve que dar uma remanejada. Então essa mesa acabou virando a terceira. Bom, para essa mesa a gente vai dividir ela em duas partes, né? Primeiro a gente vai conversar aqui com a professora Mariane, com a Camille, e depois a gente vai expandir um pouquinho esse debate. O Fórum Econômico Mundial apontou a desinformação e os conteúdos alterados por inteligência artificial como o segundo maior risco global. Ambos ficaram atrás apenas do clima extremo. Então, combater a desinformação também virou, né, uma questão de sobrevivência, porque é com base nas informações que a gente toma as nossas decisões. Então, começando esse debate, né, com como isso pode ser trabalhado na sala de aula, nas escolas. Eu chamo aqui a professora Mariane Souza Pinto. Ela é pedagoga. Oi, professora, pode sentar aqui pertinho. Isso. Ela é pedagoga pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora dos anos iniciais do ensino fundamental da Secretaria Municipal do Rio e atualmente é coordenadora pedagógica do Ginásio Educacional Tecnológico Oswaldo Teixeira, onde também atua como uma das docentes mediadoras do projeto de educação midiática Jornal Emote. Vou chamar também a Camille Vitória dos Santos Paiva. Obrigada, Camille. Pode sentar aqui. A Camille ela tem 13 anos, ela é aluna do Ginásio Educacional Tecnológico Oswaldo Teixeira e é repórter estudantil, né? Integra a equipe do Jornal Emote, que é o projeto de educação midiática, desde agosto de 2023. Gente, muito obrigada aí pela presença. Vocês estão com o microfone? Bom. Alô, alô. A gente pode começar a nossa conversa, né, professora Mariane, vou começar contigo, para explicar um pouquinho, né, do projeto que vocês desenvolvem e dessa importância da gente debater comunicação nas salas de aula. Olá, bom dia. Como, né, a Mariana falou na apresentação, hoje eu sou coordenadora pedagógica do Ginásio Educacional Tecnológico Oswaldo Teixeira e desde 2002 a gente tem esse trabalho com o Jornal Emote, né, que surgiu, inclusive, primeiro, da escola já tem um movimento no audiovisual, né, pelo Instagram, pelas mídias digitais, de postar o que acontecia na escola, as atividades, eventos, os projetos pedagógicos. E aí, um dado momento, uma aluna do 2º ano do ensino fundamental, na época no 1º, na verdade, ainda, a Marina, que é a nossa apresentadora, ela veio com a ideia que ela queria muito um programa de TV, que queria um microfone vermelho, né? E aí a gente pensou, por que não, né? A gente investir num projeto que já está ali na linha do que a escola vem desenvolvendo, pensando em divulgar, em publicizar o que vem sendo feito na escola. Então, assim surgiu o Jornal Emote, né? Que era dessa identidade que a escola já tinha, junto com o sonho da Marina de ter um programa de TV, e a gente começou a investir nisso. Então, a gente tem um projeto que une alunos do ensino fundamental 1 até o ensino fundamental 2. Então, a gente tem aí alunos de 7, 8 anos, até lá por volta dos seus 15, tratando sobre o cotidiano da escola e muito além dele, né? E aí você traz, né, a questão da comunicação, do jornalismo, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, e a gente vê como fundamental, né? Eu acho que, eu posso até que falar que, historicamente, o jornalismo está sempre ali na escola, né? Seja pelas suas matérias, pelos textos, né, do gênero, que estão na escola, que são discutidos, que são debatidos, até os jornais, né, as ações mesmo dos jornais escolares, que hoje, né, nós fazemos parte de uma agência de notícias de alunos da rede, a Andar, né, que integra diversas escolas com diversos projetos em formatos diferenciados. Aí eu acho que cerca de 80 escolas, né, que já fazem parte desse projeto. Então, a gente tem esses projetos, né, de educação midiática dentro das escolas que vão tratar do cotidiano das escolas, publicizar o que acontece, os projetos, as atividades. Então, vai trazer à luz, que eu acho que é algo importantíssimo, o que a escola pública, no nosso caso, produz de qualidade, de importância, né, de relevância para a sociedade, e que vão aí ser fundamentais
também na discussão de temas relevantes para toda a sociedade, não só para a nossa comunidade, né? A Camille vai falar, né, depois sobre as coberturas delas, mas a gente conversou até com o vice-presidente da República dentro de um evento do G20. Então, assim, é a importância mesmo do protagonismo desses jovens, das crianças, né? A gente normalmente fala de jornalismo juvenil, mas a gente está falando de crianças mesmo, de jornalismo infantil, de crianças de 8, 6 anos, pensando notícia, pensando no que é relevante para a sociedade, estando no centro desse debate, né? Antes a gente estava aqui falando na mesa anterior sobre a importância dos direitos das crianças e do adolescente, e que direitos são esses se a gente não discute com eles, né? A partir das suas ideias, da sua relevância. Então, acredito que projetos, né, de comunicação com os mais jovens na escola têm essa relevância. Muito legal. E, Camille, agora eu queria saber de você, por que você se interessou por esse projeto, né? Como é que você decidiu entrar nesse projeto? E é muito legal a gente ver crianças, adolescentes interessados, porque quando a gente se pergunta, né, como é que vocês se informam? Quase ninguém lê jornal mais, né? Enfim, você vai me contar melhor como é que você se informa. Me conta um pouquinho, Camille. Então, primeiramente, bom dia, claro. Eu entrei para o projeto, primeiramente, com a ideia mais para o audiovisual, mais para câmeras, áudio, ficar atrás, né? Não aparecer na frente de câmeras e nem nada. E de início seria só eu e uma amiga minha. E tudo bem, não ia acontecer nada. Até que um dia eu contei para minha mãe, né, essa minha ideia. E minha mãe falou assim, não, eu quero que você seja uma estrela, você tem que aparecer. Aí eu falei assim, tá bom, então, eu vou falar com a Mari e vou ver se eu consigo virar jornalista ali do jornal. E aí deu tudo certo. Aí, né, eu comecei a fazer as coberturas pequenas dentro da escola mesmo, como uma jornalista normal. Então, eu entrei para o projeto mesmo com essa ideia de ficar atrás das câmeras e, do nada, tudo cresceu através da minha mãe. E você achou esse glamour mesmo, Camille? Você, na prática, continuou achando glamouroso ou não? Um pouquinho assim bom, um pouquinho chato, porque tem vezes, né, que, meu Deus do céu, tem que aguentar. Legal. Então, assim, agora a gente entra nessas coberturas, né? Quais foram, aí as duas também, se a professora Mariane quiser colocar alguma questão, né? Quais foram as coberturas mais legais que vocês fizeram, né? O que foi mais legal de produzir? Bom, eu vou começar falando da Bienal, que foi das primeiras coberturas mesmo que eu fiz, bem no iniciozinho do Jornal Emote. Que quando eu entrei, eu fui lá, né? Comprei um monte de livros, super divertido. E esse evento da Bienal foi muito mais para diversão mesmo, que eu me diverti muito com minhas amigas, a gente andou, se divertiu, entrevistamos pessoas lá também. Então, eu acho que o projeto da Bienal, como início assim dessa parte do jornalismo na minha vida, foi uma coisa mais para diversão, sabe? Que estava tudo bem ali e não ia mudar nada. E depois chegou, né, depois de muito tempo, chegou um convite para mim, através da Mari, muito importante, que foi o famoso B20. Eu já vou começar falando que o B20 é algo inesperado, né, na vida de qualquer pessoa. Até porque não é todo dia que vai chegar a coordenadora dessa escola falando assim, vamos ali no B20? Não vai ser todo dia, né? Então, o B20 foi algo muito inesperado na minha vida, mas que, quando eu fui para lá, ao lado do Jonathan, foi muito divertido também. Mas, além de divertido, foi algo que me deu muita sabedoria por essa área de informação e educação, além de que foi algo muito grande para mim na época, porque eu não pensei que eu poderia entrevistar, né, uma pessoa tão grande como Geraldo Alckmin. Legal. E até complementando, né, Mariana? Queria que você falasse um pouquinho desse método, né, metodologia, porque como vocês se preparam antes para ir para essas pautas, depois, né, para checar as informações, ver se está tudo certo, como é que é esse trabalho mesmo dos estudantes? Bom, assim, voltando nas coberturas, né, a gente traz muito, né? Eu acho que quando a gente chega com um grupo de adolescentes para entrevistar o vice-presidente do Brasil, é algo, né, que tem muita força, né? Então a gente acaba falando muito sobre esse momento. Mas a gente teve, inclusive, visitando a nossa escola, a Deline Rulin, que é
chefe de educação midiática da Unesco, nós tivemos momentos em que nós conversamos com o secretário de Educação do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes. Então, assim, a gente, inclusive dentro da Bienal, né? Então, a gente passou por diferentes espaços para além daquilo que a gente já faz dentro da escola, que é cobrir o que está acontecendo ali para a nossa comunidade escolar, né? E aí, pensando na nossa preparação, a gente sempre faz um momento ali que a gente chama da nossa reunião de pauta, né? De roteiro, para sentar, conversar, entender... quando é, por exemplo, uma atividade externa, né? Que evento é esse que a gente vai? Com quais pessoas, né? Nós vamos estar? Quais são os possíveis entrevistados? A gente fala muito disso, né? Porque adolescentes, eles são muito entusiasmados, né? Então, a gente sempre conversa muito sobre o que a gente pode esperar e também de lidar com o inesperado no jornalismo, né? Que às vezes a gente vai achando que vai entrevistar alguém, chega lá, não é aquela pessoa, e a gente repensa as perguntas. Então, a gente sempre constrói juntos perguntas, essa possibilidade de possíveis entrevistados, a gente faz essa construção muito coletivizada mesmo, né? Com os alunos que participam, que integram o jornal. E aí a gente vai montando o roteiro. Tem aqueles alunos que participam mais desse momento, né, de montar os roteiros, de pensar ali, porque a gente faz audiovisual, né? Então, a gente pensa ali em toda a estrutura de gravação, da abertura, desde a apresentadora que vai gravar, às vezes, que não é no local do evento, mas vai gravar na escola, aquela abertura, o que ela tem que sinalizar, o que é importante, quais informações são importantes de estar ali. E aí, depois, quando a gente vai fazer edição, né, aí muito... ainda mais orientado por mim, pela professora Andréia Ligori, que é outra professora que trabalha, né, com a mediação do projeto, a gente vai ali rever esse material que a gente captou, as informações que estão ali, e aí se tem alguma questão, né, de alguma informação que a gente precisa ter certeza se é aquele dado, para checar, a gente faz esse processo também, e a gente traz muito fortemente, né, essa questão da checagem com os alunos, porque a gente está no momento em que tem muita relevância, né, a gente pensar na procedência e na veracidade das informações que estão circulando, né? E para adolescentes que consomem tanta informação, né, nas mídias digitais, às vezes sem nenhum tipo, né, de checagem de fato, a gente trabalha isso muito com eles, inclusive por estar dentro também do nosso escopo curricular, né? A gente pensar, distinguir fato e opinião é uma habilidade que a gente tem no nosso currículo. E que aí, quando a gente fala de um projeto de jornalismo dentro da escola, a gente não está falando, né? É claro que tem todo esse processo que a gente brinca, né? Que quando a Camille fala do glamour de ser um jornalista, né? De pensar para além, talvez numa profissão para o futuro, mas tem o agora, qual a relevância deles conseguirem trabalhar a informação, construir, né? Não só serem consumidores dessa informação, mas pensar como ela é construída, né? Quando a gente conversa, muitas vezes eles falam isso. Nossa, Mari, eu não imaginava que precisava de tanta coisa para escrever, né, um texto para um jornal, né? Às vezes a gente não imagina, né, os nossos alunos não imaginam esse trabalho por trás, e que é um processo que precisa ter ética, que precisa ter um compromisso, que precisa ter realmente um objetivo que vai para além de dar a informação, né? Que é mesmo o mundo que a gente quer, a sociedade que a gente quer construir, está ali também quando a gente está construindo aquela informação. E acho que é muito relevante a gente fazer isso dentro da escola, né? Sim. E para finalizar esse primeiro bloco, né, queria saber de vocês como é que os jornalistas, os comunicadores podem se aproximar da escola, né? Até, Camille, como é que você gostaria, né, dessa aproximação com jornalistas, né, professora Mariane? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho. E uma curiosidade que eu fiquei, o que você perguntou para o Alckmin? Você lembra? Sobre a importância do B20 para as escolas. Legal. Depois você conta a resposta. A gente vai assistir. E sobre sua pergunta de como eu gostaria que fosse essa proximidade, eu acho que essa proximidade pode acontecer com mais visitas de jornalistas em escolas, na maioria das vezes, se pudessem, públicas, porque a gente não tem muito dessa coisa de poder se deslocar para ir ali, falar com vocês e coisas do tipo. Então, é muito incrível quando vem alguém na nossa escola e, tipo assim, a gente fica tipo assim, nossa, olha isso, uma pessoa, caraca, lembraram da gente. Aí, ter mais essa conversa entre alunos, professores e jornalistas, como a Mari disse, eles ensinarem melhor a gente como distinguir a opinião e o fato, e é isso. Eu acho que quando a Camille, né, fala sobre virem até a escola,
eu acho que esse lugar que, para além da educação estar nos jornais, né, e nos meios de comunicação como pauta sobre as grandes questões, sobre as grandes políticas, é entender, né, eu acho que os jornalistas estando na escola, visitando esse espaço, podem entender como essas políticas, né, tão grandiosas, né, que estão ali num lugar macro, elas estão acontecendo dentro das escolas e se dão ali. Qual é o impacto, qual é a relevância no aluno, né, no indivíduo, nas comunidades, nas comunidades escolares. Então, eu acho que estar na escola, né, partilhar disso para além desse diálogo, por exemplo, para nós, né, que temos um projeto de jornalismo na escola, é incrível receber um jornalista e eles entenderem como funciona, né? A gente já recebeu na escola SECOM, eu falei da Adeline Hull, que esteve na escola e que fala, né, sobre esse falaram sobre o papel dessa comunicação, e aí tem uma troca muito relevante, mas eu acho que é entender mesmo, para além daqueles que são os grandes impactos, o que está acontecendo ali na escola. E aí, né, no sentido dos desafios, dos problemas e das questões estruturais que a educação pública brasileira enfrenta, mas também daquilo que a gente constrói apesar desses desafios, apesar desses problemas que são reais e que precisam ser publicizados, e a gente precisa cobrar, né, o que tem de necessário de melhora, de investimento, mas também pensar, apesar disso, o que o professor que está ali dentro está construindo com os estudantes? O que os estudantes estão construindo? Porque, apesar de tudo isso, de todos os problemas educacionais que a gente sabe que a educação brasileira enfrenta, né, e que eu não preciso listar aqui, tem muita gente, muitos profissionais competentes, trabalhando muito para fazer com que a educação pública seja de qualidade. Então, acho que isso também, né, se a gente tiver os jornalistas dentro da escola, vocês vão conhecer projetos magníficos, como é a Agência de Notícias dos Alunos da Rede, projetos que têm relevância, que podem ser inspiradores, que podem ser relevantes para outros locais, né, para expandir ideias que, às vezes, ficam ali muito localizadas. Então, acho que os meios de comunicação, o jornalismo em geral, pode também estar unido à escola para isso. E combater uma grande fake news, para mim, que é de que a escola pública não tem qualidade. Falta muito investimento, mas temos qualidade, sim. Perfeito, gente. Muito obrigada. Agora, para compor aqui, né, o restante do nosso debate, eu vou chamar a Vitória Galvão. Ela é uma das mais destacadas jovens vozes da Amazônia. Aos 25 anos, foi eleita ponto focal da América Latina e no Caribe da Constituinte de Crianças e Juventudes em Comunidades Sustentáveis da ONU. É de origem negra e indígena e de Zumbi dos Palmares, né, periferia de Manaus. Fundadora da Palmares Laboratório Ação. Acumula mais de 10 anos de experiência com políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Sempre em diálogo com clima, juventudes e inovação social. Uma das diretoras nacionais do Perifa Connection. E é sócia fundadora da Digna FS e Chacaron Fellow, é assim que fala, do Parlamento Europeu. Obrigada, viu, Vitória, pela presença. Chamo aqui também a Silvia Bacher, nossa convidada argentina, jornalista. Silvia é jornalista, professora e autora, mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade de Buenos Aires, representante da América Latina e do Caribe na Aliança Global da Unesco para Alfabetização Midiática e Informacional. Atualmente apresenta a Rayuela, que é um programa de rádio reconhecido com o Prêmio Martim Fierro. Autora dos livros Navegar entre Culturas, Tatuados por los Medios, e dirige a associação Las Otras Voces Comunicación para la Democracia. Obrigada, Silvia. E aqui o nosso último integrante, Bruno Fonseca. Ele é chefe de redação da Agência Pública. É jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Como repórter, atua principalmente em apurações baseadas em dados, política e acesso à informação. Na Agência Pública, ele teve trabalhos premiados nos prêmios Petrobras de Jornalismo, Vladimir Herzog República, MPT de Jornalismo, dentre outros. Gente, muito obrigada. A gente começa agora essa segunda rodada, aqui a gente tem vários pontos de vista, né? Escola, jornalismo. Queria começar contigo, Vitória, você contar um pouquinho da sua experiência na Amazônia e qual é o impacto, né, da desinformação, sobretudo quando a gente fala de crise climática. Perfeito. Estão me ouvindo, gente? Bom dia a todo mundo. Muito feliz de estar aqui nessa mesa hoje. Com Vitória também. Eu estou muito animada porque minha vida foi impactada por esse tipo de projeto. Eu fiz parte do Grêmio da minha escola e do Primeiro Jornal,
que teve na minha escola, e então, tipo, isso foi o que me aproximou da comunicação e, de alguma maneira, também me fez ser hoje uma comunicadora. Então, eu posso atestar a iniciativa, né, o impacto desse tipo de projeto acontecendo nesse diálogo com crianças e juventudes, né, principalmente, assim, de periferia, que não acessam usualmente esse tipo de conhecimento, né? E aí, eu acho que pensar a desinformação, assim, principalmente quando a gente localiza isso em determinados territórios, é quando a gente vê, de fato, qual é o problema que nós estamos enfiadas, assim, né? E o tamanho dele, né? Porque, para mim, a desinformação ela tem um impacto real no agora, né? Enquanto que a educação a gente leva gerações para construir e conseguir fazer com que pessoas, né, possam, tipo, criar, eu não diria nenhuma consciência, mas uma sensibilidade a assuntos. A desinformação ela consegue brecar isso de uma maneira muito brusca, né? E aí, quando a gente está falando de clima, a gente está falando isso, para mim, em dois aspectos, né, desse impacto, assim, que é na ambição e propriamente na ação, né? Na ambição, no sentido de como que nós vamos resolver essa crise que nós estamos completamente enfornados, né? E a partir da ambição, o que se gera a partir da ambição, né? A ação propriamente dita, seja através de projetos, seja através de políticas públicas, ou mesmo de outros meios. E aí a gente tem, para mim, nesses dois aspectos, isso, né? Tipo, totalmente brecado, assim. E aí, quando a gente olha para a Amazônia, isso também ainda é mais profundo, porque a gente tem essas outras desigualdades que estão se repetindo sem nenhum suporte, né? Então, a gente tem a carência propriamente de políticas públicas, mas também juventudes, grupos e comunidades que não conseguem nem sequer participar da discussão. E aí, por isso, por conta propriamente de não acessarem esses temas, né? Então, para mim, é uma coisa que está interconectada, né? Um sistema. E uma forma da gente lutar contra um sistema é criar outro sistema, né? Então, como é que a gente está fazendo isso daqui, né? Criando outros ambientes para que reverberar outras narrativas, outras possibilidades, fazer com que esses dados também sejam enxergáveis através não só de número, mas também assim de pessoas, né? Quem é esse dado, assim? Mais ou menos por aí. Perfeito. Bruno, agora a gente passando um pouco para o ponto de vista do jornalista, né? Como é que o jornalista pode atuar também numa educação midiática? Aí queria que você trouxesse um pouquinho da experiência de vocês na agência pública, né? Porque uma das formas é a gente empoderar o leitor, né? O espectador, mostrar os materiais que a gente está usando nas reportagens, e a agência pública faz um pouco isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho desse papel do jornalista. Tá bem, tá dando para ouvir, né? A gente queria agradecer por estar aqui, contando as pessoas sensacionais. Estou super inspirado pelas suas falas, Camila, então vou até adaptar um pouco do que eu ia falar pelo que você falou. Mas então, o que o jornalista pode fazer, né? Chorar e rezar não está na lista para resolver isso, talvez você possa usar, mas eu acho que não vai resolver todo o problema. Eu tenho pensado muito ultimamente, e até um pouco da minha fala hoje vem também de uma conversa que eu tive com outras estudantes na semana passada, né? Elas me fizeram uma pergunta que eu achei curioso, que era qual que é a culpa do jornalista na desinformação que a gente vive hoje e em todos os problemas da sociedade. Elas foram enumerando, né? Desinformação, negacionismo científico, climático, de saúde. E eu fiquei pensando nisso, a culpa do jornalista, né? E eu até propus para elas para a gente trocar um pouquinho essa palavra culpa por uma coisa de responsabilidade. O que eu tenho visto muito assim, né, ao longo desses anos de trabalho na agência pública e também como jornalista, né? A gente vive hoje em dia num ambiente, acho que desinformativo muito forte. E acho que esse ambiente ele é cultural, ele é social, ele é econômico, ele é político e ele é tecnológico, né? Então acho que tudo isso que tem sido falado aqui, né, em todas as palestras, a Vitória acabou de falar, né, de como às vezes, inclusive, as desigualdades impedem que as pessoas acessem, né, tenham acesso a essa informação ou acessem elas dentro de vários outros dificultadores, né? Acho que tudo isso contribui para esse ambiente desinformativo. Não dá para não falar também que é um ambiente desinformativo tecnológico, né? A gente tem falado muito das redes sociais, das plataformas, dos mecanismos de buscas, né? As grandes empresas de tecnologia não são empresas isentas, elas não constroem ambientes isentos, os algoritmos não são isentos. O jornalismo hoje é muito mais refém de como esses algoritmos e como essas empresas definem como esses ambientes vão ser do que qualquer outra coisa. Por um lado, elas potencializam um monte de iniciativas interessantes, como o próprio Camille estava mostrando,
Mas, por outro lado, a gente tem que aprender a lidar com uma dificuldade enorme de se fazer relevante no meio que propicia, muitas vezes, a polarização, discursos extremados, mentiras, que muitas vezes elas são financeiramente, né, rentáveis ou politicamente rentáveis. Então, o que a gente tem pensado muito e discutido muito na agência pública é como o jornalismo pode ajudar a criar ambientes mais saudáveis nesse ponto de vista da desinformação. E acho que ele vai desde atitudes um pouco mais micro, que é o próprio jornalista repensar a sua matéria. A Mariana estava comentando de como, para a gente, por exemplo, na pública, é importante a gente mostrar as fontes de informações das matérias que a gente faz. Então, se a gente está falando de uma base de dados do governo, se a gente está falando que a gente fez um levantamento próprio, a gente deixa essa base de dados disponível na matéria para que todo mundo possa acessar. Isso tem sido muito gratificante para a gente, desde o ponto de vista de segurança, né? Estou aqui fazendo uma reportagem, meus dados estão aqui. Não tem nem como a pessoa questionar de onde que eu inventei, o que está lá. Muitas vezes já respondi até pessoas que estavam incomodadas com reportagens. O levantamento está aí, se quiser, faz. Tem até o trabalho que eu tive. Se achar um erro, me avisa, eu corrijo. Na maior parte das vezes as pessoas escapam, né? Fogem quando você tem esse tipo de conversa. Mas isso é uma forma muito importante do jornalismo. Acho que isso cresceu muito no Brasil recentemente, seja com as iniciativas de checagem. Eu acho também que a pandemia trouxe um aprendizado importante para o jornalismo, né? Acho que vários veículos precisaram ser mais transparentes, correr atrás de levantar dados quando a população estava precisando e o governo não estava colaborando com isso. Então, acho que tem desde essas atitudes um pouco mais pontuais, né, que estão na mão do jornalista, que é ser transparente, compartilhar os dados daquilo que ele faz, com também algumas reflexões maiores sobre o que é o jornalismo e por que a gente está fazendo isso que a gente faz, né? Acho que um pouco diz isso do papel do jornalista, de repensar quais pautas a gente está fazendo. A gente, na agência pública, por exemplo, nesse ano, o nosso foco da cobertura eleitoral está sendo justamente a cobertura climática. Então, nosso objetivo é justamente entender como os políticos, candidatos, os prefeitos já eleitos, vereadores eleitos, estão tratando das questões climáticas ao longo do Brasil. A gente sabe que nem sempre isso é fácil, nem sempre são as matérias que vão ser mais lidas, nem sempre é o tema que é mais fácil pautar, mas a gente achou que é um compromisso ético e jornalístico importante de fazer isso. Então, acho que é importante, às vezes, o jornalismo tomar essa vanguarda e falar, não, esse tema é importante, mesmo que não seja o mais acessado, mesmo que não seja o que dê mais cliques, a gente vai encarar essa missão. E eu acho também se perguntar muito sobre algumas práticas de jornalismo que elas podem melhorar assim, com o tempo. Jornalismo declaratório, né, a gente vê como isso é muito prejudicial para o que a gente tem feito. Acho que também com a pandemia a gente precisou aprender muito também com os governos anteriores, mas acho que é sempre uma questão importante para o jornalismo refletir. E também, voltando à pergunta dessas estudantes, né, elas me perguntaram o que a gente pode fazer para poder resolver isso. Eu disse que eu não acho que o jornalismo vai resolver isso sozinho. E acho que esses exemplos todos daqui deixam isso mais evidente ainda, né? Não só porque a crise, né, de confiança e de desinformação não impacta só o jornalismo, né? A escola, a ciência, educação, saúde, tudo isso está sendo impactado diretamente por essas estratégias desinformativas e todo mundo sabe o motivo, né? Mas também porque a saída, acho que parte justamente da gente se aproximar mais, né? O jornalismo construir isso junto, justamente com essas outras instituições. A educação, acho que é uma das principais. Acho que o exemplo da Camila é sensacional por conta disso, né? Quanto mais distante o jornalismo tiver da prática das pessoas, né? Quantos de nós nunca tivemos, sei lá, um parente jornalista, alguém que tenha estudado jornalismo, eu nem sabia o que era isso quando eu tive essa ideia. Foi uma professora também de português que me incentivou a seguir esse caminho. Mas quanto mais for distante da nossa realidade de jornalismo, mais é difícil para as pessoas até darem valor para o jornalismo. Assim, né? Se as pessoas não têm uma aula que seja durante a escola para poder fazer uma matéria, se elas não têm um jornal comunitário, se elas não têm alguma experiência com o jornalismo, acho que é mais difícil até de defender esse produto que é tão importante para a nossa democracia, mas que às vezes parece uma coisa afastada, assim, como se fosse feita por mágica ou por pessoas que têm um acesso muito privilegiado a algumas situações. Então, eu acho que é isso. Tem coisas que a gente pode fazer enquanto jornalistas individuais. Acho que tem outras que são importantes, que as redações tenham posturas bastante éticas e compromissadas com o que a gente está vivendo. E outras, eu acho que são mudanças mais sistêmicas. Acho que o jornalismo deveria se aproximar mais ainda da educação, da sociedade, para desmistificar um pouco e as pessoas colocarem a mão na massa e verem o tanto que é importante, o tanto que é difícil, o tanto que é cansativo.
mas também qual que é a relevância dele para o que a gente vive. Perfeito, obrigada, Bruno. Gente, eu ia só pedir para vocês verificarem, parece que acho que tem um microfone aí atrás de algum de vocês. Não sei se... Não. É brinde? É bem... Quem achar o microfone... Não acharam? Não, tudo bem, então, sem problemas. Pessoal, reforçando que os fones de tradução simultânea estão disponíveis aqui fora, né? Quem ainda não pegou, quiser pegar. Mas agora passando a palavra para a Sílvia. Sílvia, queria que você trouxesse essa perspectiva, né, de América Latina e Caribe. O que está sendo feito? E explicasse um pouquinho o que é essa aliança global, né? O que é isso e como é que está a situação da região em relação ao combate à desinformação, à educação midiática. Primero, hola, no los veo. ¿Se puede apagar un poquito la luz ahí o prender para que los vea? Primero es un gusto, una gran alegría estar acá. Estuve muchas veces invitada por distintos espacios, nunca por Yeduca y un espacio de colegas que es un ejemplo como red para América Latina, al menos para América Latina, que es lo que conozco, y el Caribe. Haber sostenido a lo largo de los años este espacio en red del que tanto hablamos, del de que tanto decimos, las redes son importantes. Bueno, esto está funcionando en el país con referentes de prácticamente todos los estados. Mi nombre es Silvia Bacher. Primero fui alumna, como Camili. Estuve en la escuela, en la revista escolar. Después fui maestra, me formé en letras y empecé a trabajar en periodismo. Y era inevitable que terminara en periodismo y educación, porque es la militancia que llevo adentro. Todos llevamos un río que nos late, nos decía recién una de las participantes. El mío es ese. Y resulta que con el paso del tiempo, la educación no es que haya cambiado, sino que nos dimos cuenta cuánto la educación se construye dentro del sistema educativo, pero cuánto más fuera del sistema educativo. Y digo más porque hoy el nuevo entorno, este nuevo mundo ambiente, lo llama una socióloga muy reconocida argentina, Flavia Costa, ya ni siquiera podemos decir que habitamos la tecnología o que nos atraviesa, sino que estamos en un mundo ambiente distinto que funciona como un aspiracional. Mamá quería que fueras una estrella. Y sos una estrella, se nota, Cami, en todos los ámbitos, y todas las chicas y todos los chicos tienen el derecho de hacerlo. Entonces empezamos a ver en estas transformaciones culturales profundas de las que nos hablábamos, cómo las tecnologías conforman nuestro mundo, nuestro tiempo, cómo sin queriendo o no queriendo, están en la vida de todas las personas, aquellas personas de todas las edades, digo, desde la primera infancia hasta el último día de la vida, pueden tener acceso a un dispositivo, pero eso no significa que integre protagónicamente este mundo. No nos alcanza con tener un celular, ni siquiera con tener acceso a Internet, ni siquiera una tablet. Nada de eso nos garantiza el derecho pleno. Sí, claro, nos garantiza un derecho inicial, que es el de tener el dispositivo. Ahora, ¿quién nos enseña a ese uso significativo o, como dice otra colega Mariana Maggio, a ese uso genuino? Bueno, ahí sí, ahí está la escuela. Están los canales de YouTube, las redes, los influencers, pero es la escuela la que se toma el tiempo de enseñarnos a pensar cuáles son las preguntas, cuál es el prompt. Hoy que hablamos de prompt, ¿no? Ya no es la pregunta, es el prompt. ¿Cómo construimos ese prompt que nos va a permitir ser protagonistas de este tiempo, ser todas y todos estrellas de este tiempo? Estrellas en el sentido más profundo, que iluminan a otros, que hablan para otros, que transforman nuestra vida y que nos permiten ser red. Y es ahí donde pienso la desinformación como una estrella oscura, una estrella negra, un agujero negro más
dentro del gran ámbito de lo que es, o el gran paraguas de lo que es la alfabetización mediática e informacional. Nadie se levantó todavía, porque es un nombre muy aburrido, muy poco sexy, me dijo alguien una vez, y en Colombia me dicen, es muy poco chévere decir alfabetización mediática, informacional. Lo hablaba ayer con Rafael, que andaba por ahí, y decíamos, claro, América Latina, muchos de nuestros países, Argentina, Brasil, han trabajado mucho con la alfabetización. Entonces, cuando uno se acerca y dice, no, yo pienso en la alfabetización mediática, informacional, escucharon alfabetización y, como decimos, cambiaron de canal. No es un nombre feliz para nuestras lenguas. En inglés, que es de donde surge este paraguas, tiene otra llegada a la gente. Nosotros tenemos que comprenderlo. A mí me costó. Yo hace muchos años, ya en el año 88, miren de cuándo les hablo, dirigía un proyecto municipal en la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera como el que hoy funciona en San Pablo, empresa joven que lidera Carlos Lima y que se enmarca en la idea de educomunicación de Ismar Oliveira Suárez. Trabajamos con docentes para que produjeran medios. No hablábamos, miren de qué les voy a decir, no hablamos de derechos comunicacionales, no hablamos de derechos a la educación, no hablamos de derechos de la infancia, recién ahí empezábamos a hablar, pero ya sabíamos, después de las dictaduras que había sufrido en este caso la Argentina, que había algo que hacer y era a través de la palabra. Y promovimos muchos medios escolares, con conferencias. Hoy es distinto, porque eso está acá, al alcance de cada uno de nosotros. Ahora, ¿pero para qué? ¿Para qué lo tenemos? ¿Para qué lo usamos? ¿Cómo hacemos para que nuestro dedo, como me dijo una vez un estudioso del tema de audiencias, nos pongamos nuestra mascarilla antes de hacer clic, ¿no? Él decía, era la época de la pandemia, y entonces me decía, bueno, tenemos que usar mascarilla para el COVID, pero también para el WhatsApp, también para ver qué hacemos. Y la alfabetización mediática se trata de eso, se trata de entender qué es lo que pasa con nosotros y nosotras como periodistas, con la docencia, en realidad es con la ciudadanía, que la ciudadanía, porque esta es una palabra que yo creo que es clave cuando hablamos de alfabetización mediática e informacional, que no lo había pensado. O sea, yo el tema climático lo tengo muy claro, pero nunca había conectado. ¿Apagué esto? ¿O le terminé la pila? ¿Ahí? Sí. ¿Cuántas ideas surgieron hoy que están vinculadas? Déjenme decir, por ejemplo, lo que decía la primera joven cuando decía, tengo ecoansiedad. Y yo decía, ¿y qué pasa con los dispositivos? ¿De qué se debate? Se los doy, se los prohíbo, se los doy, se los prohíbo a los chicos. Tengo tecno, ¿lo uso o no lo uso? Ni siquiera es con la infancia. Acá sí, acá no. Tecnoansiedad. Bueno, la desinformación fue clave cuando hablamos de todos estos temas que mencionamos, ¿no? Hoy tengo más miedo que conciencia. Hoy la gente nos decía, una de las chicas decía, hoy tengo más miedo, cuando hablaba de la lluvia, ¿no?, que conciencia. Y yo creo que eso es clave también cuando pensamos el tiempo que atravesamos y por qué la alfabetización mediática es clave para focalizarnos en la conciencia. Es la única manera de dominar el miedo. El miedo, nos dice Alessandro Barico, está en la parte de atrás de nuestros mapas. No podemos decir que no lo tenemos con el cambio climático, pero también con todo aquello que tiene que ver con la tecnología. Conciencia, cambio, desesperanza y sobre todo esperanza. Yo creo, como decía el nunca mejor citado que aquí, Paulo Freire, la esperanza no es algo que viene de afuera. Él lo dijo en Buenos Aires, se los quiero decir porque es como un orgullo. Hace muchos años dio una conferencia y él decía, ¿qué es la esperanza? Viene, no sé, una santa, una virgen, Dios, y nos dice,
traigo la esperanza o es un motor que se mueve desde adentro y que nos lleva en colectivo a cambiar el escenario? Hay desesperanza mucho, ni les digo en Argentina en este momento, mucha. Sin embargo, la esperanza es lo que tiene que primar, porque es lo que sale de nosotros, es el río que nos habita y que habitamos. La alfabetización mediática e informacional es eso, es ayudarnos a mirar el mundo de otra manera, teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas, los dispositivos, nos ayudan en muchísimas cuestiones. Salvan vidas, conectan gente. Mucho de lo que pasó en Porto Alegre, sin ninguna duda, fue y puede aún más ser mejorado con todo lo que tiene que ver con el tiempo nuevo. Hay líneas complejas, la inteligencia que no hemos mencionado todavía aquí, pero que seguro se va a mencionar, que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa y cómo promueve potencialmente la desinformación. Y por eso es tan importante la alfabetización mediática e informacional. Ahora, ¿qué me pasa? La gente me dice, no, yo no sé de qué se trata. Ayer incluso hablando con personas, no. Y yo decía, pero ¿vos conocés y trabajás con educomunicación? Sí, claro. ¿Vos conocés y sabés de derecho a la comunicación y derecho a la educación? Sí, claro. ¿Vos trabajás en bienestar digital, en competencias digitales? Sí, claro. Bueno, la alfabetización mediática e informacional es un gran paraguas que nos alberga a todas las personas preocupadas por estos temas. Periodistas, educadores, investigadores, políticas públicas, plataformas, medios de comunicación. Como les dije, yo hace mucho tiempo vengo trabajando ¿cómo se dice? Rompo la media de edad, subo el promedio de edad por los años que hace que trabajo. Y lo que les quiero decir es, tenemos una nueva oportunidad de mirar lo que hacemos, valorarlos y entrar a un debate que existe hace años. Muy poco de lo que decimos es realmente nuevo. Lo que tiene es otra potencia, otra dimensión. Tenemos herramientas que hemos construido, pero necesitamos construir otras. Y este paraguas que nos permite dialogar con miradas distintas es lo que nos va a permitir ayudar a comprender el tiempo que vivimos. En la medida en que lo comprendemos, podemos incidir y sobre todo, como decía creo que es Beto, lo podemos cambiar. Si no lo comprendo, ¿qué puedo hacer? El derecho a la comunicación y los derechos comunicacionales son, desde mi punto de vista, y no solamente el mío, derechos habilitantes. ¿Por qué? Porque nos habilitan a ejercer otros derechos. Nos permiten, a través del acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la participación y tantos otros, conocer y exigir a quien corresponda, sea política pública, sean empresas, sea el entorno que es, incluso docencia, incluso familia. Necesitamos comprender para poder incidir y poder transformar. La formación del periodismo es clave para esto, pero hoy es clave, y la de la educación, ambas, pero tenemos que reconocer lo que está sucediendo en otros ámbitos en este mundo ambiente que tiene que ver con otros actores que existieron en la antigüedad, los juglares, los vendedores de humo, y que hoy, en muchos casos, no en todos, se llaman influencers, y que también se arrogan sin formación, sin chequeo de fuentes, sin validación, a ser comunicadores, aunque se perciban en muchos casos periodistas. Por eso me parece muy importante, estoy convencida, que es importante que no sea un bien el periodismo del periodismo, sino que las audiencias confíen profundamente. Los últimos informes de el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford muestran cómo en el mundo, pero en América Latina, se va perdiendo
la confianza en los medios y la gente se va informando cada vez más en TikTok o en Instagram, con esa información plana, liviana y sin complejidad. Hay colegas que pasan a los medios, a las redes porque tampoco encuentran en los medios. Es un tiempo nuevo. Es la eclosión a partir de la pandemia de una nueva posibilidad de mirar y construir. Decía Jesús Martín Barbero, quien nos enseñó a mirar la cultura y la comunicación desde la participación y desde el territorio, que habitamos un caos. Bienvenidos al caos, decía él hace exactamente 10 años cuando vino a Buenos Aires, a los 10 años de la asociación Las Otras Voces. Bienvenidos al caos, pero él decía, bienvenidos nuevamente al caos. La humanidad estuvo acá. Lo que necesitamos es que el periodismo, la educación, la ciudadanía comprenda qué pasa y se fortalezca para poder hacer frente a los nuevos desafíos potenciados en muchos casos por el norte, sufridos en muchos casos como el sur, también se dijo acá. Y yo la conozco a Mariana y me dice, llamamos, sí. Pero quería, en este primer momento, espero tener otro para mostrar y contar qué es la Alianza Global. Voy a necesitar 3 minutos, ¿me los vas a dar? Tenemos que ser a las 13. Temos só pouquinho mais de tempo. Pero, Sílvia, eu vou pedir para a gente continuar esse debate depois, né? Eu acho que assim, ó, gente, todos os palestrantes seguem aqui, Entonces, então a gente continua conversando. Perfecto, voy a cerrar solo con una idea. En octubre es la Semana Global de la Alfabetización Mediática en el mundo. Semana Global de la Alfabetización Mediática, Mill Week. Puede haber grandes medios que cuenten lo que hacen. América Latina late en alfabetización mediática e informacional, aunque no lo sepa. Entren a la página de UNESCO, inscriban su actividad, sean protagonistas. Si tengo tiempo, les voy a contar que en América Latina hay en el mundo hay una alianza global de la UNESCO para la alfabetización mediática que yo coordino en América Latina y el Caribe. Estamos haciendo muchas cosas que quiero contarles, pero no tengo tiempo. Así que yo me voy a quedar, vengan, charlen conmigo. Espero que me hayan entendido. Yo entiendo muy bien el portuñol y bastante bien el portugués. Gracias, perdón. Muchas gracias, Sílvia. Y gracias a Yeduca por la continuidad. Gente, eu vou fazer agora a pergunta da Carolina Rosa, da Pauta Periférica. É uma pergunta para a Camille e para a Vitória. Vocês trouxeram o fato de virem de contextos de projetos e iniciativas sociais direcionados à educomunicação. Gostaria de ouvir vocês quais são os impactos desse envolvimento no âmbito social ligado na produção de comunicação e no empoderamento de vocês como meninas, mulheres negras que são diretamente atingidas pela desinformação em diferentes níveis, que vão desde a formação da visão crítica sobre os cotidianos e complexos até as percepções em si. Né? Então, falar um pouquinho dos projetos, né? A Vitória comentou que veio de um projeto de educomunicação. Camille, também, como é que a partir desse projeto você começou a repensar, né, tudo que você consome, o acesso aos meios de comunicação, às redes sociais? Então, acho que a gente pode começar. Bom, respondendo sua pergunta agora, né, a partir disso, como eu comecei a pensar. Então, eu comecei a pensar muito nesse combate à desinformação a partir mesmo do B20, que foi quando eu comecei a realmente me importar com tal situação. Porque foi no B20 que eu percebi que em vários fóruns da internet possuem muitas fake news e que isso é algo que muitos jovens e também adultos podem cair muito facilmente. Então, em relação ao combate da fake news, eu acho que nosso trabalho como jornalista mesmo é se aprofundar mais em pesquisas e saber recolher informações que são realmente verídicas e saber informar o público o que é verdade e o que não é. Eu concordo muito com a Camille, porque eu acho que a primeira coisa que me ensinou assim foi que a informação tem lado, né? Que ela não é isenta de quem está escrevendo, de quem está lendo.
E que essa apuração, que é também a crise que eu acho que o jornalismo passa hoje, né, com todas essas transformações, assim, é o que, de fato, faz com que a informação também seja relevante, mas com que as pessoas também percebam a relevância daquilo para a sociedade, né, para a comunidade. E, para mim, foi perceber isso, né? Eu fui, tipo assim, cria de projetos. Esses projetos foi o que eles me apresentaram de uma nova visão de mundo mesmo e, tipo, fizeram com que hoje eu pudesse me enxergar também como produtora desse conhecimento, né? Porque eu acho que existe também esse distanciamento, principalmente das nossas comunidades, com outras profissões, com outros fazeres que muito tempo a gente só esteve assistindo, né? E a informação no Brasil, ela teve um país oligarca, será? Não, né? Mas assim, escravocrata. E as mídias hoje ainda no Brasil ainda são, né, monopólios, né? A gente tem grandes monopólios e iniciativas que tentam, né, de alguma maneira se pulverizar, assim. E então a maior parte da população brasileira está acostumada a ver e se achar pobre, né, e se achar feliz e tipo viver naquilo, né? Então, quando a gente tem outras pessoas, no mínimo que sejam parecidas com o que a gente, mas reportando também a partir do nosso lugar mesmo, assim, né, enquanto território, enquanto corpo, tem toda uma outra potência aí, né, que faz assim surgir mesmo outros referenciais, né, tipo trazer outras coisas à tona mesmo, assim. Perfeito, obrigada, Vitória e Camille. Uma pergunta para o Bruno, da Adriana Mâncio. Ela queria saber um pouquinho da audiência, né? Como é que a audiência recebe esse tipo de conteúdo de vocês, né? Como é que ela é impactada pelos conteúdos que vocês produzem sobre mudanças climáticas? E essas pautas de mudanças climáticas são bastante impactadas pela desinformação, por sua vez, né? Como vocês abordam isso? Como se abordam essas questões das desinformações nas mudanças climáticas? Deu um nó aqui, né? Mas está entendendo, né, Bruno? Mas fui eu que estou lendo meio confuso, viu, Adriana? Não foi sua pergunta, não. E quais resultados vocês têm colhido a partir da experiência que vocês têm feito, né? Então, um pouquinho dessa interação com quem está consumindo esse conteúdo. Tá bom. Acho que eu não vou conseguir responder toda essa questão, que é uma... Né, são várias questões muito complexas. Também não estou vendo a Adriana aqui pela luz, mas obrigado pela pergunta. Acho que duas coisas. Uma, até voltando no exemplo de uma matéria que a gente fez recentemente na agência pública, que foi mostrar que com esse novo ciclo de queimadas, né, principalmente as que pegaram o Centro-Oeste de São Paulo na última semana, voltou a circular muito uma imagem produzida por inteligência artificial que associava a responsabilidade das queimadas com o governo federal, Lula, o PT, né? E isso era muito divulgado, principalmente por políticos. Pegaram muitos políticos aqui de São Paulo, né, com aquelas bases grandes nas redes sociais, divulgando essa imagem produzida por inteligência artificial, responsabilizando e também desinformando algumas informações sobre o combate a queimadas, o que deveria ser feito. Estou dando esse exemplo porque o que a gente mostrou na reportagem foi que essa imagem ela já tinha sido produzida há mais de um ano num fórum do Reddit, aquela rede social, né, de fóruns, na qual um dos usuários ele ensinava como produzir essa imagem. Não era uma imagem que enganava, tentava criar uma paisagem realística, era uma imagem mais de meme, assim, né? E o que a gente tem visto, inclusive, nas reportagens, é de como, nessa disputa política, pelo menos atual, essas imagens de meme, de humor, de alguma provocação, têm tido até mais alcance do que imagens de inteligência artificial que tentam enganar, pintar um cenário para você olhar e acreditar que aquilo é uma situação real. Por que eu estou dando essa volta? Por um lado, acho que é importante a gente, como jornalista, olhar para isso, desnaturalizar esses fluxos e mostrar da onde vem isso, né? Como que isso funciona nas redes. O objetivo dessa matéria foi muito menos mostrar que aquilo era um meme ou desmentir aquela informação que era meio que óbvio, né, para as pessoas, e mais mostrar como que aquilo vem de um fluxo, de um circuito multimilionário, né? A gente mostrou, inclusive, como que esse usuário ensinava como usar um software que foi criado por uma empresa nos Estados Unidos, que chegou a ser cotado em mais de R$1 bilhão, justamente por conseguir produzir com muita facilidade essas imagens, né, por inteligência artificial. Então, eu acho que é muito importante para o jornalismo olhar para esse ambiente de desinformação e mostrar o que está por trás dele, né? A Vitória estava falando de oligarquias na mídia. Nas redes sociais, então, não tem nem essa discussão, né? A gente pode abrir nosso celular aqui, talvez os 6, 5 aplicativos que a gente mais usa vão estar todos concentrados num tiquinho assim, de empresas nos Estados Unidos, talvez uma outra na China. Então, assim, existe um sistema econômico
que também funciona com essa lógica de oligarquia, de consideração de renda, e que explica muito tudo isso que a gente está vivendo. Então, por um lado, acho que tem a importância do jornalismo de mostrar isso, não só os efeitos disso, mas mostrar esse sistema que está por trás. Já a outra pergunta da audiência, isso eu acho que é sempre um dilema. Acho que a gente, enquanto jornalista, mas também produtores de conteúdo, vão estar sempre nessa briga. Em certa medida, acho que é importante a gente ficar atento às audiências. Isso eu estava até conversando com as estudantes que eu mencionei mais cedo. Elas perguntaram, né, como é que a gente acompanha as métricas de audiência, sucesso em redes sociais. A gente precisa acompanhar, sim, até para a gente poder entender se o que a gente está falando as pessoas estão entendendo, né? O jornalismo também sempre foi feito de uma forma muito fechada, a gente tinha muita certeza de tudo que a gente falava, da forma que a gente falava, e não necessariamente isso estava sendo compreendido pela população. Acho que a cobertura de jornalismo econômico está aí para mostrar que não necessariamente o jornalismo cobre de uma forma que a população entenda, o político também. Então, de um lado, acho que sim, acho que as métricas elas são importantes para você pensar um pouquinho os formatos, como você está comunicando aquelas pautas, mas, de outro lado, eu até disse isso para as estudantes, a gente tem que também ter a nossa posição bastante firme em relação ao tanto que a gente cede para a audiência em função do nosso projeto editorial, dos nossos compromissos éticos. Jornalismo declaratório, focar em determinadas figuras políticas, isso vai trazer muito clique para qualquer jornal. Mas é muito nocivo que essa seja a única forma do jornalismo se guiar. Eu acho que a Argentina está aí como um grande exemplo do que é um político que sabe utilizar de redes sociais e jornalismo para ser cada vez mais extremista. O Brasil não precisa nem dizer que a gente já passou por aqui, né? Mas eu acho que é muito importante a gente tomar muito cuidado de até que medida a gente cede. E, de novo, voltando para esse pensamento do que são essas grandes companhias que controlam as redes sociais, de novo eu repito, né? Elas criam ambientes que não são neutros, elas criam algoritmos que não são neutros, elas criam lógicas de visualização que não são neutras. Se a gente, enquanto jornalista, colocar como nossa única métrica o sucesso nessas redes, a partir das métricas deles, a gente vai estar jogando o jogo informacional deles. E acho que isso é importante para a gente repensar. É claro que cada veículo vai ter esse modelo de negócio. A gente, na pública, felizmente, o nosso não é atrelado a clique por anúncio, então nos permite que a gente possa ser mais rígido em relação a isso. Mas eu acho que é importante ter essa reflexão. A gente tem que pensar qual que é o campo que a gente está jogando e o tanto que a gente vai utilizar das regras que esse campo dá para a gente de forma, muitas vezes, inegociável. Tá joia, obrigada. Gente, agora está assim, finalíssimo, né, os minutos finais, mas vou fazer uma última perguntinha para a Mariane e para a Silvia. Foi uma pergunta que veio da plateia, mas eu perdi o nome aqui, gente, sinta-se contemplada, quem mandou essa pergunta, obrigada. Mas é em relação à relação da educação midiática com a educação eleitoral, né? A eleição é um dos temas do nosso congresso também, então como a educação midiática pode ajudar também numa educação eleitoral para a escolha dos candidatos. Pedir para vocês serem bem breves, assim, os 2 minutinhos e a gente encerra. Bom, eu acredito, pensando aí, né, no que o jornal Emote, por exemplo, tem construído dentro da escola, que a educação midiática é fundamental para a gente pensar o que a gente quer para o nosso país, né? Então, precisa estar atrelado também à questão eleitoral. Então, para a gente pensar em como, dentro das escolas, né, aqui a gente falando de um projeto que está sendo produzido na escola por alunos, pode pensar nessa importância, por exemplo, que a Camille trouxe da desinformação, em como isso impacta, né, as eleições, por exemplo, que a gente vê notícia falsa ou manipulada sobre determinadas figuras. Então, como isso é importante de, desde a escola, está sendo debatida, né? Muitas vezes os estudantes, né, dentro do contexto escolar, trazem diversas questões que assistiram no TikTok, que viram um meme, né, sobre determinado candidato, sobre determinada pessoa que está aí no cenário político discutindo questões relevantes e levam nesse olhar sem critério, né, sem a ética de observar o que é aquela informação e de checar a informação. Então, eu acho que, pensando nas eleições e de tudo que a gente viveu aí nos últimos anos no Brasil, a educação midiática, e aí pensando, né, partindo aqui, no nosso caso, das escolas, é fundamental para a gente pensar no processo democrático, né, para como essa informação circula,
como já foi trazido em outras falas, de como muitas vezes a informação não chega mesmo em determinados grupos ou chega de uma determinada maneira, né, que não é trabalhada da forma correta e ética. Então, o nosso trabalho dentro de um projeto de educação midiática e desde a educação básica, né, é fundamental para a gente pensar o que a gente vislumbra para o país, né, para a nossa sociedade como um todo. Obrigada, professora. Silvia. Hola, ahí está, sí. Por supuesto estoy de acuerdo con todo lo que decís. Es difícil pensar, o es necesario más que difícil pensar, que la democracia es un proceso que vamos a habitar a lo largo de la vida y es muy importante empezar a experimentar prácticas de construcción democrática desde los primeros años de escolarización, ¿no? Porque tal vez en los últimos años de escuela secundaria podemos organizar debates, pero ¿qué hacemos? Yo tengo hijos, cuando mi hija mayor cumplió 18 años y fuimos a votar, nos dimos cuenta que no se había hecho nada para explicar y para experimentar. Es grande, ¿no? Hoy eso cambió. Hay muchos, no los suficientes, pero muchos espacios en los que en las escuelas desde temprano se empieza desde elegir el nombre de la sala, y por qué este nombre y por qué el otro en jardín de infantes, elegir candidatos y por qué y argumentar. Yo no soy de la idea de prohibir celulares ni dispositivos en el aula porque creo que es sacarnos un problema de encima y postergarlo. El problema existe. Entonces, traer también con una planificación, si tuviera que sintetizarlo, Mariana, no había pensado mucho en esto, estoy diciendo lo que se me ocurre. Yo creo que tenemos que pensarlo como una estrategia global, no es una, es con la participación y el ejercicio democrático, también con juegos donde se puede identificar, donde hay información falsa, y organizar juegos donde haya influencers, pagos, no pagos, digamos, pero como un juego donde se pueda ver cómo alguien gana en una escuela con trampa, se dice trampa, con malas jugadas, pero también promoviendo el uso del celular para entenderlo, identificar dónde sucede eso, no solo en la teoría, no digo en primer grado ni en segundo, pero en una escuela secundaria los chicos son mundo, ambiente, humano, tecnología. Entonces, empecemos a buscar, mostremos dónde, justifiquen, argumenten. Yo creo que esa es la manera de internalizarlo. Y eso alimenta lo que decía Paulo Freire, la esperanza de adentro, que es nuestro río. Perfeito. Pode falar, Vitor. Intromissão mesmo, assim, tipo, enquanto ativista mesmo e, tipo, como é que chama? Rebelde, né? Mas eu acho, assim, que para a gente avançar, de fato, a educação midiática, mas daí, no meu campo, a educação climática, a gente vai precisar de muita sagacidade. Eu tenho essa impressão, assim, sabe? Porque a gente não está só lutando contra algoritmos, mas propriamente máquinas e outras forças também que estão, né? Grupos de interesse, basicamente, né? Então, que a gente também tenha sagacidade também nos nossos fazeres, em como que a gente pensa que isso possa chegar em mais gente, assim, né? Obrigada. E dando aqui o crédito para a pergunta, a gente foi do Vitor Terra, da Lupa. E agora a gente chega no final do nosso debate. Queria agradecer demais vocês. Foi ótimo. Eles seguem aqui, gente. Quem tiver mais pergunta, podem conversar, né? Acho que dá para estender bastante. A gente segue para o nosso almoço. E a gente precisa voltar, gente, 14h. A gente deu uma atrasadinha, então 14h a gente tem que estar aqui no auditório. E amanhã o almoço vai ser maior, tá? A gente promete que amanhã vocês vão ter mais tempo para conversar mais. Obrigada, gente. Até à tarde. Ah, e outra coisa, gente, levem as bolsas e sacolas, tá? A gente não vai se responsabilizar muito porque fica por aqui do auditório, tá? Então levem tudo e, enfim, voltem 2h.
o papel do ensino médio na vida e no desenvolvimento dos jovens? O ensino médio é um período crucial para aprofundar saberes, sentir-se parte de uma comunidade e reconhecer-se como cidadão. É quando o jovem conecta a teoria dos seus aprendizados com a prática da vida cotidiana, conhecendo mais sobre o convívio em sociedade e sobre os caminhos que deseja seguir em sua vida pessoal e profissional. Mas sabemos que o acesso ao ensino médio ainda não é uma realidade para todos. Dados apontam que aproximadamente 2,3 milhões de estudantes estão fora da escola ou em atraso escolar. E entre aqueles que concluíram o ensino médio em 2021, 69% não aprenderam o adequado em língua portuguesa e 95% em matemática. Situação preocupante, não é mesmo? Mas existe uma política pública que pode ser a chave para transformarmos essa realidade: o ensino médio integral. O ensino médio integral é uma proposta de ensino público e gratuito que amplia o papel da educação e prepara o jovem para a vida. No ensino médio integral, o jovem desenha e desenvolve o seu projeto de vida. O estudante é o protagonista da sua educação, em um ambiente de acolhimento, com matérias eletivas, orientações de estudo, tutoria individualizada com professores e aprendizado na prática. E para que tudo isso caiba na rotina escolar, a jornada é ampliada para 7 a 9 horas por dia. Em 2022, mais de 1 milhão de estudantes frequentaram o ensino médio integral em 6.400 escolas no Brasil todo. E os resultados são expressivos. O ensino médio integral obteve nota 4,7 no IDEB 2021, o principal índice que mede a qualidade da educação básica brasileira, acima do ensino regular estadual, que alcançou 4,3 pontos. Além disso, o estudante do modelo integral aprendeu 10 pontos a mais na escala SAEB em língua portuguesa e 9 em matemática, quando comparado ao estudante de escolas regulares. Isso equivale a aproximadamente 50% a mais de aprendizado do que um estudante típico de ensino médio. Além disso, o ensino médio integral se provou uma ferramenta de equidade. A longo prazo, estudantes do ensino médio integral têm 63% de chances de ingressar no ensino superior, contra 46% dos estudantes do ensino médio regular. Estudantes formados no ensino médio integral têm salário médio mensal 18% maior que alunos formados no ensino médio regular e trabalham em setores de alta qualificação. O ensino médio integral tem o potencial de fechar a lacuna salarial de 13% entre os egressos brancos e os egressos pretos e pardos. Ou seja, além de melhorar o aprendizado dos estudantes representado pelas notas no IDEB, o integral pode contribuir para a diminuição das desigualdades estruturais do nosso país. Por esses motivos, a meta 6 do Plano Nacional de Educação é oferecer educação integral em pelo menos 50% das escolas públicas até 2024, atendendo 25% dos alunos da educação básica. Mas ainda precisamos caminhar para atingir esses objetivos e levar o ensino médio integral para mais jovens Brasil afora. Vamos juntos. Ensino médio integral. Educação para a vida.